Salve a todas, salve a todos. 25 de março de 2025. Creio que seja a primeira gravação do ano direta novamente. Estamos retornando a pedidos calorosos, entusiasmados, das milhares de curtidas que temos, as pessoas lá aflitas, sem saber o que fazer às terças-feiras, sem receber novos posts. Então, eu voltei aos pedidos acalorados, inflamados, que invadiram os jornais, né? O William Bonner me pediu encarecidamente para que eu retornasse a fazer as gravações, porque estava tendo uma enxurrada de pedidos lá para o próprio Jornal Nacional, uma coisa assim avassaladora, foi impressionante a falta que as redes sentiram dessas minhas gravações. É verdade tudo isso? Ou é verdade este bilhete? Voltei. Não que eu tenha ido, mas é que eu fiz uma gravação que era para entrar nesse período que a gente ficou meio que de férias, né? E quando eu fui postando para entrar, quando eu fui ouvir, não saiu o áudio. Eu fiquei assim, mas como assim não saiu o áudio? Até agora eu não entendi o que fez, o que foi. Estou vendo se eu consigo, por esses milagres tecnológicos, colocar isso no ar, porque uma colega de outro grupo, na apresentação que eu acabei fazendo lá em novembro negro, na Federal, eu fui falar de um processo, é o meu processo mesmo, que por vezes de pesquisa, de observação, que está muito relacionada às mulheres, com foco às mulheres negras, e fiz essa apresentação no Novembro Negro, na Federal. Ela está em Moçambique, e queria ter participado, mas não era transmitido ao vivo, então eu fiz a gravação desta apresentação. Linda, maravilhosa, ficou muito boa a apresentação. 6 episódios, eu separei bonitinho os temas em capítulos, estava muito bonito, só que sem áudio. Todas saíram sem áudio. Até agora eu não entendi o que foi essa falta de áudio, ou esta falta de voz sobre essa temática. Não entrando no ar, fiquei sem o fôlego necessário para fazer as gravações. O tempo foi passando, voltamos às reuniões às quartas-feiras, às 20 horas, não percam. As meninas têm tratado e trabalhado assuntos, costurado temas dos mais interessantes, e venho em diálogo com essas temáticas das quartas-feiras, que muitas antecipam, trazendo questões delas mesmas, não as mesmas, mas outras, às vezes elas também, mas em outras conversações. E é um pouco disso que eu estou me propondo a fazer às terças. Quero aprofundar parte destas temáticas, quero dialogar com parte desses temas, trazendo um referencial, por vezes, nos quais me embaso para. Na hora eu fico mais no processo mesmo da escuta, que preciso ouvi-las, compreendê-las e permitir, nesse sentido da permissão, de um entendimento desse lugar do masculino que se sai desse, eu vou colocar aqui, desse palco e vem para os bastidores, meio que assessorando e apoiando este palco para que estas mulheres tragam não só o conhecimento, como essa experiência, essas vivências que são iguais, mas que são diferentes. Prestem muita atenção nisso. São iguais, mas são diferentes. Falem isso para os seus amigos e professores lógicos. Algo igual, mas diferente. Mas eu estou brincando e, ao mesmo tempo, falando sério, porque é muito dessa marcação mesmo.
A abordagem do conhecimento tem uma similitude, então nisso a igualdade, mas é diferente pela perspectiva, por essa pele que habita, por esse útero que vocês possuem e nós não. Dão outros enredos, dão outras perspectivas, dão outros referenciais que, quanto mais a gente alargar esses espaços para que sejam colocados, melhor para toda a sociedade e para todo esse universo. Estamos cada vez mais buscando dar voz à diversidade, necessitando ampliar esta diversidade dos diferentes, dos não iguais, dos neurodiversos, dos divergentes, destes outros que, ao longo do tempo e das eras, são silenciados. E é um pouco disso que a gente está contando indiretamente quando falamos de Urano, quando falamos de Saturno, trazendo Gaia, e daqui a pouco a gente vai trazer Afrodite junto. Afrodite permeando indiretamente, Gaia jamais posta, né, esse lugar do feminino, esse lugar da mãe, esse lugar da criadora, e daqui a pouco a gente vai chegar trazendo a bela Afrodite. Afrodite que simboliza na mitologia grega este amor que na mitologia Urubá vai trazer Oxum, essa linda e bela, estonteante, enfim. Nós aqui, uma coletividade muito alargada e muito bem dimensionada, humanidades, e como a gente mencionava nos anos anteriores, estamos trazendo essa jardinagem dos sonhos. Então é um pouco sobre isso, é um pouco desse decalcar, é um pouco desse decodificar o que está acontecendo lá, que eu pretendo dialogar um pouco aqui. Vamos ver como que vai ser, vamos ver como será, mas eu espero que dê bom, né? Muitas mulheres ainda vivenciando seus processos de silenciamento, muitas mulheres ainda vivenciando a dificuldade de se expor, de falar e de ganhar este protagonismo, ganhar, conquistar, vir à tona. Tenho conversado com muitas destas mulheres nos atendimentos, tanto energéticos, mas, sobretudo, filosóficos clínicos. Essa grande dificuldade desse masculino não se valer do pênis como um instrumento de poder e, consequentemente, de violência, ou de um poder violento. O poder pode ser belo, a gente precisa dele, ele é necessário, mas não requer necessariamente a violência com a qual nós empunhamos esses nossos pênis, né? E o introduzimos em tudo, em todo canto, em todas as pessoas, em todos os momentos, em todas as direções, em todos os acontecimentos, em todas as fases, em todos os ambientes. É opressivo. E a contraparte disso, que talvez a gente vai estar discutindo amanhã, então vai ser dia 26, mas isso deve ir ao ar na semana que vem. Então, vocês verão, enfim, essa temporalidade aí que eu já me perdi. Vocês verão quando verão, assim que será, mas Yasmin, que é uma dessas grandes interlocutoras que eu vou trazer aqui para universalizar as questões que por vezes ela traz nos bastidores, vou trazer algumas que puder, né? Não todas, não posso, mas as que eu puder eu vou dialogar universalmente. Ela é uma dessas muitas que estavam lá me perguntando muitas coisas, e eu acho que esse lugar aqui é legal para esse diálogo, essas tentativas de respostas. Eu chamo de diálogo, não chamo de resposta, porque as respostas são de fato muitas,
Isso aqui é só uma de muitas possibilidades, de muitas perspectivas que tentam minimamente aproximar cada um de nós e cada uma de vocês vai e necessita reencontrar em si mesmas e em si mesmos essas respostas. Esse si mesmo masculino e esse si mesmo feminino é uma construção muito diferente, né? Muito diferente, sempre me chama muito a atenção como que esse nosso si mesmo masculino se consolida muito terramente. Desde novo, a gente já nasce com isso muito solidificado, pelo menos nascia, né? Hoje já não sabemos tanto. Amanhã eu vou apresentar um vídeo que Yasmin nos mandou, nos brindou, no qual amanhã é semana passada. Então, o vídeo, quando vocês virem, provavelmente já terá ido ao ar, no qual mostra uma moça fazendo e tendo atitudes muito masculinas, especialmente em relação a outros homens, no papel da conquista. E ela fala e coloca isso como sendo um fetiche, massa, enquanto um fetiche é bem pontuado, bem localizado. Eu precisava fazer isso. Então, o que essa moça faz? Ela chama um boy, ela não contrata, o cara não é um garoto de programa, mas ela trata o cara mais ou menos como se fosse. Então, ela que busca o cara, ela que abre a porta para o cara, ela que paga o jantar, ela não aceita ratear o jantar, ela que para o carro na frente do motel, já entra para o motel, ela que transa e não deixa o cara pagar o motel, ela que, quando o cara está indo embora, dá um tapa na bunda do cara e faz todo um processo mesmo de desconstrução. Mas isso é um fetiche. Ela realizou ali um fetiche dela que não sabemos se nutriu, se está saciado, se vai precisar ser feito de novo, se parou ali. O complexo é que isso tem sido vivenciado, não de uma forma tão direta nesses pontos, mas isso tem sido vivenciado nos relacionamentos. Uma pungência desse feminino que sobrepõe, sobrejuga. Eu estou colocando a sobreposição, sobrejulgar, não fiquem bravos comigo, esse lugar desse homem, esse lugar desse masculino. Então, esse homem fica meio que amordecido, meio que silenciado, literalmente castrado. E o relacionamento entra em crise. Tenho acompanhado isso em alguns processos de terapias de casal, no qual a gente vê uma dominância muito grande da moça, mas a moça querendo ser cuidada. Mas, ao mesmo tempo, ela não abre esse espaço para ser cuidada. O ser cuidada retoma um nível de fragilidade no qual ela não quer estar nesse lugar. Estou colocando ela e pensando no universal, muitas delas não querem esse lugar. E, ao mesmo tempo, muitos desses homens estão vivenciando um processo de efemisia, estão ficando mais efeminados com essa energia desse feminino e também não sabem muito bem o que fazer. Então, temos polos aí. E as relações, como é que elas vão sendo estabelecidas. Algumas mulheres pedem esses caras machão, mas, ao mesmo tempo, esse machão... Nossa, nós batemos demais no machão atualmente. O machão apanha de todas as formas, de todos os lugares. Nós não permitimos essa virilidade masculina, essa robusteza, essa coisa mais bruta, essa coisa mais ogra. E está tudo ok. Mudamos. Ao mesmo tempo, esses homens com uma energia mais feminina é lindo, são bonitos de ver. Eu não quero me relacionar com esses caras também, não. Temos contradições nos relacionamentos. Temos contradições e não lugares da onde estamos, para onde vamos, o que faremos enquanto casais. Individualmente,
estamos indo aí relativamente bem, ou muito mal. Eu sei é que tem a queixa das mulheres que dizem que está faltando homem, e tem queixas de muitos homens falando que está faltando mulheres. E quando você para ouvir uns e para ouvir outros, a gente navega nesses grandes buracos, nesses grandes hiatos, nesses grandes vazios, nesses grandes ideias, nesses grandes conceitos, mas que nas relações de proximidade estão se chocando. Quero também ficar falando dessas coisas. Quero, enfim, tocar um pouco disso nessas perspectivas que a gente sempre toca, né? Uma das perguntas que trouxeram foi, afinal de contas, o seu canal é de quê? Porra, meu canal é de... Por que essa... Não tem mesmo esse do quê, meu blog também nunca teve. A gente escreve do que a gente quer, do que a gente está observando e do que estamos especulando. E agora eu venho cá fazendo, a princípio, a mesma coisa. Eu acredito que é por esse caminho, por esse viés. Mas isso não é espiritualidade. Espiritualistas não falam de sexo. Espiritualistas não falam palavrão. Espiritualistas não falam. Então tem essas coisas, assim, que espiritualidade é essa que a gente fica daqui advogando. E a espiritualidade que nós ficamos advogando é essa do cotidiano. O moço está castrado na sua relação. Você está castrando esse cara. Nossa, mas eu tenho esse poder, eu, enquanto mulher, tenho esse poder e tenho essa força, eu desconheço isso em mim. Pois é, presta atenção. Algumas têm, algumas fazem isso. Algumas conseguem realizar isso. E estão realizando. E, ao mesmo tempo, estão sofrendo e chorando pela falta de, literalmente, um pênis. Mas o pênis que está ali, eu quero controlá-lo de todas as formas, de todos os jeitos. Ele é meu, eu seguro o testículo do cara na minha mão. E ele não mexe sem que eu permita, tá tudo aqui, literalmente mesmo. E aí eu reclamo que ele não toma frente, que ele não faz, que ele não vai estar, então solta. Larga o pênis do moço para ver como é que ele agita. Aí muitos dizem, vai ser, eu não sei. Se meu pênis não estiver na mão de alguém, eu não sei o que eu faço. Nossa senhora, não, pode dar um seguro aqui para mim, porque realmente ele sozinho aqui é um perigo, segura para mim. Tem esse complexo porque essa foi uma volição muito encontrada nas mulheres que eu ainda vejo. Aí eu vejo no consultório mulheres lindas, em todos os sentidos, em todos os aspectos, em todos os níveis, que buscam no relacionamento uma forma de conter a sua própria liberdade. Quando elas veem que elas estão livres demais, dadas demais, soltas demais, elas entram no relacionamento. Eu preciso de alguém que controle, refreie a minha liberdade. Eu sozinha eu me perco, eu sozinha eu me dano, eu sozinha eu, meu Deus, socorro, socorrei. E entram. Até então, menos mal. O problema é que muitas delas entram em relacionamentos abusivos. Elas vão escolher relacionamentos e encontrar caras que vão dizer, essa roupa não, esse amigo não, esse lugar não, enfim. Um diálogo extremamente complexo desse eu comigo mesmo, que eu estou trazendo numa leitura mais interna da gente conosco, esquecendo os atores externos e até mesmo as circunstâncias que nos cerceiam. Estou fazendo aqui uma redução muito brusca, por vezes violenta, para frisar parte desses movimentos que a gente vai construindo e elaborando. Então, eu vou ficar aqui às terças-feiras, já alonguei, era para mim, eu vim para tentar falar 2 minutos, aí já vou entrar nos 20. É assim, eu diante das câmeras. Mas é o falar. É que esse falar realmente envolve e traz muitas situações. O retorno está dizendo justamente agora no seu processo de seriedade em relação a isso. Não é
única e exclusivamente ou meramente pelas curtidas. Seria bom se eu as tivesse, mas não as tenho, então tá bom também. Cumpre um outro papel de um outro tipo de sustentação, de um outro tipo de movimentação que auxilia indiretamente dezenas de partilhantes, milhares de pessoas. Eu não exagero nos milhares de pessoas. É uma outra mensuração de energia e de espectros. Então, recebi muitas queixas de mulheres silenciadas, de mulheres abusadas, de mulheres sem força, sem ânimo, sem tônus para. Eu estou focando nas mulheres porque elas são meu carro-chefe, são de fato a grande parte de com quem eu dialogo, quem me procura, quem eu acabo ouvindo e escutando nessas searas e nessas coisas nas quais não temos um lugar para dizer, para falar. E é louco nessa amplitude de liberdade que estamos cada vez mais vivenciando, como que os espaços de realmente acolher e aceitar o que somos e o que temos a dar vão ficando mais estrangulados. O processo terapêutico, esse espaço clínico, no formato no qual a gente tenta trazer, e a gente aqui eu estou me colocando na condição de filósofo clínico, é esse espaço de traga você e vamos ver o que a gente tem, vamos ver. E é uma crença aqui, eu fujo da condição universal de filósofo clínico e venho só para a minha, mas é porque sempre tive a convicção de que se cada um pudesse dar o melhor de si, dificilmente sairia meleca no melhor da gente. E não que a meleca não seja esse melhor, mas é que eu não a ofertaria com... Eu não a ofertaria. Eu saberia, tá, que esse não é a minha melhor parte, eu tenho outras. Faz parte de mim também minha meleca, minhas fezes, o meu choro, as minhas lágrimas, o meu suor, o meu cheiro. Tudo isso me compõe e faz parte de mim. Mas justamente por isso, eu saber que faz parte de mim e que é aceito entre nós, é que eu posso dar outras coisas. Então, numa proposta meio que anarquista, sempre acreditei que no viés da liberdade, se cada um puder fazer o que quer, do jeito que quer, a gente dificilmente sairia matando, batendo, estrangulando, silenciando esses outros. Nem sei se passaria isso pela cabeça. Estou em outra, quero fazer outras coisas. Não estou preocupado se você tem 10 bilhões de dólares. Segue aí, você acha que realmente sua vida é essa? Que massa, vai. Eu quero catar minhas gatinhas e estou de boa, vendendo minha arte na praia. Nossa. Outros entendimentos, outras perspectivas, se cada um pudesse trazer o que tem de melhor e aceitarmos socialmente esse melhor de cada um. Não aceitamos, castramos, impedimos, impossibilitamos. Então entra naquela lógica do Gaiarsa, eu já vou falar e paro. Gaiarsa, um grande psiquiatra, um grande desconstrutor. E ele virava e dizia se a sociedade é basicamente todo mundo vigiando todo mundo para que ninguém faça o que todo mundo gostaria de estar fazendo. Na perspectiva psiquiátrica, na perspectiva psicanalítica, uma neurose coletiva.
Não posso deixar aqueles dois se beijarem na boca porque eu gostaria de estar fazendo, mas eu não posso estar, então eu carrego para eles a Bíblia e explico que aquilo é um traje, que aquilo é o pecado. E aí eu não paro só num conceito religioso, eu quero instituir isso moralmente, civilmente. Esses dois indivíduos não podem ser considerados cidadão como eu sou. Eu sim sou um cidadão de bem. Agora esses dois ou aqueles outros, aquelas outras, aquele outro maldito, não, esses não são cidadãos de bem. Temos que policiá-los, vigiá-los, castrá-los e puni-los. Gente, é muito doentio. É muito doentio. É um dispêndio energético tremendo, profundo. Não tem como não ficar adoecido se você internamente faz essas batalhas consigo e com o outro o tempo inteiro. Porra. A proposta terapêutica de muitos, se aí esses de muitos eu coloco vírgula, mas a proposta terapêutica do grande Wilhelm Reich era: necessitamos do amor, necessitamos do orgasmo, necessitamos compreender essa dimensão amorosa no seu esplendor maior para liberarmos essas coisas que ficam aí tentando nos cercear e nos aprisionar. E essas coisas, aí eu retomo, e aí eu paro meio que em definitivo, para continuar falando em outros momentos, em outras visadas. É a força desse feminino. É a força desse feminino que não sabemos dialogar, não sabemos acolher, que quando aproxima da gente, a gente faz movimentos muito arredios, muito agressivos, sai, não toca, não pega, eu desmorono. Esse abraço acolhedor, essa carícia reconfortante, essa coisa de um apaziguamento, isso amolece, isso desmorona, isso implode internamente cada um de nós. Se você vier para dar uma pancada, o soco, a gente tem a ginga, a gente consegue, a gente faz os movimentos, a gente sai. Com isso eu brigo, com isso eu luto, com isso eu venço, com isso eu até apanho, mas eu gosto, tá de boa. Nós estamos na mesma vibe. Mas vem uma energia de carinho, uma energia de afeto, uma energia de brandura e ternura, eu não sei o que eu faço. Contra isso, não sabemos como agir. Não sabemos acolher. A gente empurra, cospe, mata, atira, violenta, abusa, estupra, para não acolher. E essa energia feminina está precisando de acolhimento em todos os homens, em todas as mulheres, em todos nós. Estamos acolhendo de uma forma muito rudimentar e primitiva esse feminino. E ele nos leva e nos conduz a, nossa, outros lugares. É diferente. É diferente. As moças, as moças, né? Aí eu paro, porque talvez vou falar na outra das penetrações. Vou tocar esse ponto. Estou erótico. Estou erótico, estou sensual. Gostaram dessa sensualidade total? Maravilha de sensualidade? Isso é uma forma cretina de nós homens compreendermos e tratarmos essa sensualidade, né? É engraçado como que isso afeta ou atinge ou penetra muito pouco as mulheres.
Ou, são outras formas, outros jeitos. Vamos ver se a gente consegue caminhar nessa direção com a ajuda dessas moças bonitas que aqui estão, elas se aproximam, elas ficam rindo das minhas gracinhas, ficam debochando de mim e das minhas cretinices, mas no fundo a gente se ama, isso é importante, e eu as amo também. Beijo grande, nós vamos proseando, estamos de volta, que é o mais importante. Vocês não estavam sozinhas, estamos aqui. Nós estamos aqui. Beijo em todos. Ou ainda estamos aqui, para ser mais preciso. Sopro.